Bom dia, nono ano. Vamos à semana 1 do PET 5. Essa semana a gente vai falar sobre a literatura de cordel. A literatura de cordel foi popularizada no Brasil por volta do século XVIII e também ficou conhecida como poesia popular, porque contava histórias com os folclores regionais de maneira simples, possibilitando que a população mais simples entendesse. Seus autores ficaram conhecidos como poetas de bancada ou de gabinete. Aqui no Brasil, a literatura de cordel popularizou-se por meio dos representantes, por meio dos repentistas, que são aqueles violeiros, que se assemelham muito aos trovadores medievais por contarem uma história musicada e rimada nas ruas das cidades, popularizando os poemas que depois viriam a ser os cordéis. Aí vai falar da origem, né? De onde que surgiu a literatura de cordel? Ela teve sua origem ainda em Portugal, com os trovadores medievais, que eram aqueles poetas que cantavam poemas nos séculos XII e XIII, os quais espalhavam histórias para a população que na época era em grande parte analfabeta. Na Renascença, com os avanços tecnológicos que permitiram a impressão em papéis, possibilitou-se a grande distribuição de textos que até então eram apenas cantados. Essas pequenas impressões de poemas rimados que eram apresentadas penduradas em cordas, né, ou cordéis, como é chamado em Portugal, chegaram ao Nordeste brasileiro junto com os colonizadores portugueses, dando origem à literatura de cordel como a gente conhece hoje, famosa em Pernambuco, no Ceará, na Paraíba, na Bahia e no Rio Grande do Norte. As principais características. O texto é escrito com métrica fixa e rima, que fazem a musicalidade dos versos. É de grande importância para o folclore, já que os cordéis tratam de costumes locais, fortalecendo as entidades regionais. A literatura de cordel é muito conhecida por suas xilogravuras, que são gravuras em madeira, que ilustram as páginas dos poemas, né? Então, a xilogravura é uma gravura feita numa matriz de madeira, mas que é impressa no papel. Aí, do lado, a gente tem vários exemplos aí de cordéis, né? Pendurados na cordinha aí do varal. São livretinhos bem pequenos, a capa é feita na xilogravura, né? A impressão em xilogravura, e por dentro tem os poemas rimados e musicados. Os principais autores, aí vai falar um pouco do Leandro Gomes de Barros, do João Martins de Ataíde, vai mostrar para a gente duas figuras de cordel, aí o cordel Chuva no Sertão, de Ezequiel Fernando, e o cordel A Caveira, de José Duro. E vai dizer que o cordel foi desenvolvido no Brasil a partir da influência portuguesa, criando no Nordeste brasileiro essa cultura do cordel, que ainda hoje é tradicional. Por ser uma literatura local, sua existência fortalece o folclore e o imaginário regional, além de incentivar a leitura. Hoje, a literatura de cordel é reconhecida como patrimônio cultural imaterial, tendo até mesmo uma Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Graças à impressão em grande quantidade, o cordel popularizou-se por imprimir em papel as histórias rimadas dos repentistas que improvisavam as rimas nas ruas, e depois continuou sendo muito popular por contar histórias de maneira simplificada para seus leitores. E aí agora aqui vai falar um pouquinho sobre a história da xilogravura, né? Que é essa técnica aí de fazer a impressão na madeira. Que agora que caminha junto com a literatura de cordel, né? Que se juntou aí à literatura. Antes de saber como aconteceu a história da xilogravura, é preciso entender o que esse gênero significa. Já vimos que o cordel é uma tradição que chegou ao Brasil por meio de Portugal e se caracteriza por um tipo de literatura que começou oralmente para disseminar notícias para quem não tinha acesso. O uso da técnica da xilogravura criou e propagou a literatura de cordel, afinal, sua produção era simples e seu custo bastante baixo. Logo, foi fundamental para sustentar a tradição e manter forte as raízes das histórias e das pessoas que as contavam. Em sua origem, a literatura de cordel não está atrelada a um gênero literário único. Essa expressão, na verdade, ficou assim conhecida devido à forma de como os escritos eram expostos para o público. Isso porque os livros vinham penduradinhos em cordas, barbantes ou cordel, como roupas em um varal. Com uma tradição que marca mais de 100 anos, a literatura de cordel em xilogravura foi reconhecida como patrimônio imaterial brasileiro pelo IFAM.
Isso aconteceu por meio de decisão unânime entre todos os membros do Conselho na Agência do Rio de Janeiro. Logo, poetas, desenhistas, ilustradores e artistas visuais de xilogravura e vendedores de livros comemoraram essa conquista. Afinal, além de ser um forte elemento cultural, esse gênero representa o sustento de muitos brasileiros. Apesar de originária das regiões Norte e Nordeste, a literatura de cordel se propagou por todo o Brasil graças à migração interna, né? E aí vem a história da literatura de cordel, e depois vai falar também sobre a importância da xilogravura no cordel. De forma simples, a xilogravura é uma técnica em que o artista entalha a madeira, né? Então ele cava a madeira ali, pinta as partes que estão elevadas, né? Já que ele fez caminhos cavados na madeira, ele passa uma tinta e essa tinta fica por cima, ali nas partes que estão mais altas da madeira, e depois ele imprime isso pressionando a madeira no papel ou numa tela. É um método bem rudimentar de produção de imagens e textos, e essa sua característica foi fundamental para sua aplicação como técnica de impressão, simples e fácil. A xilogravura na literatura de cordel também não exigia a aplicação de nenhum tipo de tecnologia, além de, é claro, a tinta para marcar a madeira e o papel utilizado. E aí a gente tem alguns exemplos aqui de xilogravura. Uma xilogravura do Luiz Gonzaga, uma outra aqui embaixo na figura 9 sendo impressa, ó, um entalhe aqui na madeira, está em cima da mesa, a madeirinha, que foi cavada. Então, essa parte clara na madeira, a parte que não está pintada, é a parte rebaixada da madeira. E aí eles passam tinta e a tinta pega só na parte que está mais alta. E aí, na hora da impressão, né, o que não tá, a parte que está cavada, fica em branco. Essa tradição só surgiu e se fortaleceu porque, em uma realidade de seca e pobreza vivida nas regiões nordestinas, uma técnica mais cara dificilmente seria adotada. Ao escrever e imprimir suas histórias, a xilogravura nordestina e o cordel se tornaram um só elemento, e assim se transformaram em uma linguagem de expressão, contando e documentando uma história. Foi por meio da xilogravura nordestina que o cordel conquistou seu espaço em outras partes do Brasil. Então, agora mostre o que você aprendeu e responda. O que é a literatura de cordel? Você vai explicar aqui para mim com as suas palavras mesmo, de maneira simples, o que é essa literatura. Qual é a origem da literatura de cordel? De onde ela veio? De onde surgiu? Faça um breve comentário evidenciando as características e sua presença marcante na região nordeste do Brasil. Então, você vai falar para mim qual que é a origem do cordel, mas também quais são as características desse cordel, tá? Número 3, identifique e assinale a opção incorreta. Aqui tá pedindo a correta, mas tá errado, tá? Porque nós temos 4 itens aí, 4 letras, e 3 delas estão corretas, e apenas uma está errada. Então, você vai marcar para mim a que está incorreta, a que está errada, ok? Sobre a história da literatura de cordel no Brasil. Ó, letra A, a literatura de cordel veio para o Brasil com os portugueses, criando no Nordeste brasileiro essa cultura do cordel que ainda hoje é tradicional. Por ser uma literatura local, sua existência fortalece o folclore e o imaginário regional, além de incentivar a leitura. Letra B, a literatura de cordel foi popularizada no Brasil por volta do século XV e também ficou conhecida como poesia popular, porque contava histórias com folclores regionais de maneira simples, possibilitando que a população mais simples entendesse. Letra C. A linguagem de cordel apresentava tanto expressões específicas da linguagem oral, como também palavras escritas sem o português adequado. Isso acontecia porque as pessoas da época e da região não eram suficientemente instruídas. E letra D. A literatura de cordel é reconhecida como patrimônio cultural imaterial, tendo até mesmo uma academia brasileira de literatura de cordel. E número 4, com base no texto e em seus conhecimentos, explique com suas palavras como que é o processo de confecção da xilogravura e a relação dela com a produção da literatura de cordel. E a número 5, agora que você conhece a história e as características da literatura de cordel, Vamos produzir uma com alguma característica apresentada nesse estudo? Observe as imagens disponibilizadas no decorrer do texto. Use sua criatividade, escolha um tema e faça com capricho. Não esqueça de colocar um título. Então, aqui nessa número 5, ou você pode fazer
um pequeno texto rimado, como na literatura de cordel, né? Um textinho cheio de rimas e métricas, ou você pode fazer um desenho inspirado na estilogravura, tá? Que é aquele desenho que vai ser em preto e branco, né? Em duas cores só, inspirado nas imagens de estilogravura que vocês viram. Ok? É só isso. Bons estudos e até semana que vem.